Espere totalmente em Deus. Salmo 37, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos. Todos juntos. Vamos lá? Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mais uma vez, todos juntos. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pai, temos sido tão abençoados até aqui, Pai, neste culto, onde a Tua presença é real. É real. E nós queremos Te agradecer pelo privilégio que temos de podermos estar aqui juntos, como igreja, família do Senhor, clamando, buscando ao Deus que ouve, ao Deus que vê, ao Deus que age. Agora que estamos diante da Tua santa, preciosa, consoladora, libertadora, restauradora palavra, prepara o nosso coração para que ela possa entrar e ela cair em terra fértil, para que ela possa produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. Que ela não caia à beira do caminho, que ela não caia entre espinhos, que ela não caia entre pedras, mas que ela caia em terra fértil. E que pela ação do Espírito Santo, ela possa produzir frutos na nossa vida. E ela faça em nós aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu propósito, aquilo que vai trazer glória e honra para o Teu nome. Eu Te peço graça, eu peço poder no Espírito Santo, para com ousadia, coragem, intrepidez, humildade, clareza, pregar a Tua palavra, a despeito da minha insuficiência, da minha inadequação, mas totalmente confiado na graça e no poder do Espírito Santo. Nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Salmo 37, Salmo de Davi, e pelo versículo que nós lemos, você já percebe que Davi aqui já é um homem bem maduro, bem experiente. Ele se denomina aqui como velho. É um homem que já passou por várias experiências na vida, por várias situações. E o enfoque desse salmo, na primeira parte, é de que nós precisamos aprender a esperar em Deus, a depender de Deus, a esperar totalmente em Deus. E esperar em Deus de maneira plena, total e completa, significa, segundo as palavras do salmista, confiar, agradar, entregar e descansar. Tendo feito isso, os assombros, as precipitações, as iras, os medos, dão lugar à paz no nosso coração. Este é um chamado salmo de sabedoria. E Davi está, conforme o comentarista Warren Wiersbe, trazendo instruções para o seu filho Salomão, que será o seu sucessor. E Davi certamente está compartilhando com seu filho tantas e tantas situações que ele viu ao longo da sua vida. E uma das coisas que Davi viu por várias vezes na sua vida é algo que é um dilema na vida da humanidade por muito tempo. A questão de perversos que se dão bem e de justos que sofrem. Conforme diz aqui na sua Bíblia, está aí, temporária a felicidade dos perversos. Isso sempre foi um dilema para a humanidade. Você vai ver esse dilema também no Salmo 73, Asaf, que ele começa a olhar para a vida do ímpio, prosperando, indo bem, enquanto ele, servo justo, luta, sofrimento e aquelas indagações no coração, como falamos aqui domingo, que esse tipo de indagação acaba apontando para um tipo de esfriamento espiritual, e aquele povo lá, do contexto de Malaquias, vivendo a apostasia, dizendo, não, melhor é quem está lá fora, vivendo de qualquer jeito, porque eles não estão nem aí para Deus, e a vida deles está indo de vento em popa. E Davi, dentre outras coisas, está dizendo para o filho dele, e o Espírito Santo dizendo hoje para nós, que nós não
podemos olhar para a vida do ímpio e sentir no nosso coração ira, inveja, indignação. A gente vive num país que talvez seja um dos países com o melhor exemplo para ver o que é a injustiça triunfar, para ver o que é a inversão de valores prevalecer. A gente vive num país onde a grande maioria das pessoas são esmagadas por uma pequena quantidade de pessoas que poderiam estar trabalhando em favor de um todo, de uma coletividade nacional, mas muitos estão tirando benefícios próprios, vivendo impiamente, injustamente. Mas todas essas situações não devem nos levar a essa ira inflamada, esse arder, esse perder o foco de que um servo de Deus deve ter. Jesus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 11, os mansos herdarão a terra. Mas quantas vezes nós não nos deparamos com notícias afrontadoras, assoladoras, perturbadoras, e o seu coração começa a arder em ira. E por falar nisso, essa tem sido muitas vezes a resposta da maioria dos evangélicos do Brasil. Os evangélicos do Brasil, os não bíblicos, eles têm respondido em ira às injustiças. Ele tem respondido em ira às perversidades. Ele não tem entendido o que Jesus disse. Não são os iracundos, os coléricos, mas os mansos herdarão a terra. Eles não têm entendido aquilo que Jesus disse. Não é para você odiar o seu inimigo. É para você amar o seu inimigo. E eu digo que esse país que a gente vive, ele é cheio de motivos para encher o nosso coração de uma ira. E eu estou falando aqui da ira injusta. E eu vou explicar. Eu me deparei esses dias com uma pessoa, e eu tenho muitos problemas com o plano de saúde. Muitos problemas com o plano de saúde. E eu me deparei com uma pessoa, duas. E uma delas disse assim, eu pago tanto de plano de saúde. E nesse tempo todo que eu pago, já paguei 300, quase 400 mil reais. Agora eu estou precisando de um procedimento que custa 11% de tudo que eu já paguei a esse plano de saúde. E eu estou aqui pelejando para receber uma autorização. Não é uma injustiça isso? Sim ou não? Sim ou não? Outra situação, uma pessoa me dizendo de um plano de saúde que ela paga, e eu nem sabia que tinha um plano de saúde tão caro desse jeito. Muito caro. Muito caro. Quer dizer, na minha realidade. Mais de 3 mil reais. Mais de 4 mil reais. E quando precisou de alguma coisa, vamos ver se o plano autoriza. São situações que eu penso, e creio que você concorda comigo, de injustiça. Não é um favor. Você está pagando. Você tem direito. Mas é o associado do plano. Pode morrer. Ir lá em cima, vou ver se autoriza. Vou ver se libera. Mas é urgente. Tem que passar por isso, passar por aquilo. E pode até chegar a óbito. É injusto? É injusto. Mas como crente, de que maneira eu devo responder a isso? Como servo do Deus Altíssimo. Orar para cair um raio no dono do plano de saúde? Quem já teve essa vontade, seja sincero, levante a mão assim. Ninguém teve. Já vi que só eu mesmo, só eu e Marta. Mas nós crentes precisamos entender, diante das injustiças, diante da prosperidade do ímpio, do perverso, como nós devemos agir. Vamos ler o texto. Volte os seus olhos para o versículo 1 até o 11.
E o salmista vai dizer para nós que esperar totalmente em Deus implica em fé, esperança e amor, que é a trilogia preferida do apóstolo Paulo. Você sempre vai ver Paulo falando isso. Fé, esperança e amor. E a gente vai encontrar essas nuances dentro desse contexto do versículo 1 ao versículo 11. 1 e 2 diz assim, leia comigo o texto. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Não te indignes. A expressão aqui, do termo hebraico aqui, é não ferva, não exploda. Mais comum para a gente, não esquente. Não esquente. Não tenha inveja. Por quê? Porque em breve, como um capim, o ímpio, o perverso, ele vai desaparecer. Como uma grama, o ímpio, o perverso, ele vai murchar. Então, não compete a mim e a você nos encolerizarmos, nos irarmos. E eu peço que você entenda que eu estou falando da ira injusta, porque a Bíblia nos permite irar. Irai-vos, e o quê? Não pequeis. Então há espaço para uma ira justa. O próprio Cristo se irou lá quando ele chega vendo os cambistas fazendo da casa de Deus um lugar de negócios. Ele se irou. O que Davi está falando aqui é da ira injusta. É de você ferver. É de você se encolerizar. Ele está dizendo que no lugar disso, versículos 3 até o 4, no lugar dessa ira, no lugar desse ardor, no lugar desse fogo, no lugar de você explodir, confia, vamos juntos, no Senhor. Faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Há a prosperidade do perverso, felizmente a gente vê isso. A injustiça, felizmente a gente vê isso. Há justos que estão sofrendo, felizmente a gente vê isso. Há perversos e ímpios que estão prosperando, mas o texto diz, não te indignes, não te irrites, não exploda, não esquente. Essa prosperidade, essa felicidade do ímpio, ela é passageira. Não tenha inveja, porque nós temos uma tendência, aliás duas, provavelmente por causa do nosso coração pecador. Ou a gente fica irado, olha o que ele está fazendo. Ontem eu e minha esposa víamos uma notícia de um dos membros do STF, e a gente, como tira disso aí. Mas não é por aí. Porque se eu ficar, tira isso daí, eu não aguento ver mais esse homem. Eu não aguento mais ouvir a voz desse homem. Biblicamente eu estou correto, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não, sabe por quê? Porque Jesus pede para que eu ore. Eu ore pelas autoridades, seja ela ímpia, perversa ou não. Uma coisa é você se indignar contra a situação, e contra a situação, nós temos todos que nos indignar. Estão entendendo, sim ou não? Criancinha morrendo de fome porque a merenda dela foi roubada. Gente morrendo no hospital porque falta leito. Entende? Gente caindo, morrendo com a casa soterrada, porque poderia até mesmo por um programa do governo estar morando num lugar melhor, mas a gente sabe que há corrupção, há roubo, há desvio. Eu me indigno contra essa situação, mas em relação a quem está fazendo isso, não é ficar com a ira encolerizada a ponto de não ouvir a voz, a ponto de não ver, porque Jesus diz assim para mim e para você, ore pelo seu inimigo. Ore pelas autoridades constituídas. E a nossa tendência é ou arder em ira, ou dizer assim, o jeito é fazer o errado mesmo. Porque faz o errado e as coisas estão dando certo para ele. E infelizmente, irmãos, quantos evangélicos
estão se capitulando para o lado do erro. Estão sendo vencidos pelo mal. Dois extremos. Ou se ira de uma forma pecaminosa, ou se une aos pecadores e passa a fazer a mesma coisa. E o salmista está dizendo, como se estivesse instruindo pelo meu filho, ao seu filho. E a palavra é para mim e para você hoje. No lugar disso, confia no Senhor. Tira o foco da ira, do erro. Confia no Senhor. E quem confia no Senhor, diz o versículo 3, sabe o que faz? Faz o bem. Se alimenta da verdade. O que é alimentar da verdade e habitar na terra? É se manter fiel. É guardar a fé. É dizer assim, eles estão indo pelo lado da corrupção, aparentemente está dando até certo, está vivendo até bem, uau, você já viu daquelas pessoas que do nada você olha para eles e talvez estudou com você, você conhece, é seu colega, você sabe da origem dele, e daqui a pouco uma casa do tamanho dessa igreja, 10 carros na garagem, e você, meu Deus, eu trabalho ao mesmo tempo que fulano trabalha, e eu aqui tentando comprar um terreno, construir uma casinha, e fulano... Do nada, aí a pessoa endoida, meu Deus, eu sou teu servo, eu sou filho do rei, eu não aceito isso. E às vezes até se capitula para o outro lado. E Davi está dizendo assim, olha, em meio a tudo isso, não inveje o perverso, não inveje o ímpio, não se encolerize, não busque justiça com as próprias mãos. Confia no Senhor, mantenha a tua fidelidade. Mantenha a tua fé, habita na terra. Então, esperar totalmente em Deus significa, em primeiro lugar, confiar que Ele cuida de você. Amém, irmãos? Diga, confiar. Não é olhar para as circunstâncias, mas é confiar e fazer a sua parte, se manter fiel, se manter na fé, se alimentar da verdade, permanecer firme. Em segundo lugar, ele continua dizendo, não somente confia, mas um dos versículos mais mal interpretados das Escrituras, junto com Filipenses 4,13, e também junto com o versículo 5, a gente explica já. Versículo 4, vamos ler juntos todos? Agrada-te do Senhor, e Ele... Esperar totalmente em Deus significa primeiro confiar. Confiar em Deus. Segundo, agradar. E a maioria das pessoas interpretam esse versículo como, eu vou agradar a Deus e Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Eu vou agradar a Deus e tudo que eu quiser, Ele vai fazer. Não é isso que o salmista está falando. O salmista está falando, se agrade de Deus. Tenha prazer em Deus. Se alegre em Deus. Vou usar uma palavra aqui que alguns crentes não gostam, mas por favor me entenda, para você compreender melhor. Se apaixone por Deus, deseje Deus, queira Deus mais do que todas as coisas. E se esse é o desejo do seu coração, agradar a Deus, se satisfazer em Deus, se alegrar em Deus, ter mais de Deus na sua vida, obviamente, quanto mais de Deus você quer, quanto mais a Deus se deseja, o seu coração vai estar sintonizado com aquilo que Deus quer para a sua vida. E o que Deus quer para a sua vida é o que você vai querer no seu coração. E se você quer o que Deus quer, Ele vai satisfazer o desejo do seu. Ficou claro, sim ou não? Posso seguir? Então, se agradar, se alegrar, é fazer de Deus o seu maior objeto. Esqueça esse negócio, eu vou agradar a Deus e Deus vai satisfazer o meu coração. Claro que não. Até porque o nosso coração é cheio de egoísmo. E quando o nosso pedido é marcado por egoísmo, a gente não recebe. E você sabe disso porque Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E pedir mal é sinal de um coração desfocado de Deus. É sinal de um coração longe de Deus. Mas quando eu me agrado de Deus, desejo Deus mais do que tudo, me alegro em Deus, o meu maior desejo é Deus, é a sua presença, é tê-lo dentro do meu coração. Então o meu coração começa a querer o que Deus quer. E eu começo a rejeitar aquilo que Deus rejeita. Eu começo a sentir desprezo por aquilo que Deus sente desprezo. Aí eu repito o que eu disse domingo.
Como é que meu coração está em sintonia com Deus? Deus é tudo que eu mais desejo. Deus é o meu maior bem. Eu quero viver para agradá-lo. Eu quero se agradar nele. Eu quero me satisfazer nele. Mas eu estou apaixonado por um menino ou por uma menina descrente. Me dá, Senhor. Me dá esse, Senhor. Me dá essa, Senhor. Meu coração está num descompasso só. Estão entendendo, sim ou não? Logo se vê que o meu coração está num descompasso. Eu estou usando esse exemplo, mas tantos outros exemplos poderiam ser dados de coisas que eu peço a Deus que não tem nada a ver com Deus. Então, quanto mais eu me agrado em Deus ou de Deus, mais o meu coração vai estar sintonizado nele e eu vou pedir aquilo que Ele mesmo quer me dar. E se Ele quer me dar, Ele vai me dar. E fica essa situação de retroalimentação. Deus é o meu maior desejo. E quanto mais eu desejo, mais Ele quer satisfazer o desejo do meu coração. Quem entendeu, diga amém. Confiar totalmente em Deus, esperar totalmente em Deus, é confiar nele. É agradar a Ele, ou se agradar dele. Em terceiro lugar, vamos ler o versículo 5? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, entregar. E o versículo 6 completa o 5. Fará sobressair, leia, por favor. Então, entenda que ele não está falando de vou entregar minha vida. Quem já entregou a vida ao Senhor Jesus? Levante sua mão. Sua vida já está entregue. Ele está falando aí de entregar a sua causa. É como você estivesse sendo injustiçado, caluniado, difamado, injuriado. Uma injustiça cometida contra você. Sabe o que ele está dizendo? Não vá para o pau. Ou como alguns crentes, não aqui do Brasil, mas da Argentina. Vai para a internet. Crente não bíblico, vai para a internet, aí começa a brigar. Vai ficar assim não. Isso aqui. Aí xinga o outro, briga com o outro, posta coisa. Vai soltar o veneno do coração na internet. Posta coisa, digita coisa. Extravasa aquilo que está no coração. Aí vê dois irmãos, dois crentes, na Argentina, às vezes da mesma igreja. Miserável, brigando. Mas ele me ofendeu. Sim, é isso que o texto está dizendo. Entrega a tua causa a Deus. Não vai deletar não, não vai postar não. Entrega a tua causa a Deus. E Ele fará sobressair o quê? Teu direito, a tua justiça. Está me difamando, está me caluniando, está me injuriando. Às vezes a gente sofre isso no trabalho, às vezes a gente sofre isso na faculdade. Às vezes a gente sofre isso, sabe onde? Em casa. Burro, imbecil, idiota. Palavras duras, palavras que machucam, que ferem. Injúrias, difamação, calúnia, humilhação. Sabe o que o salmista está dizendo? Que esperar totalmente em Deus é saber entregar. Porque quando eu não entrego, e eu me encolerizo, e eu me iro, eu vou resolver com os meus dedos lá, postando, ou então eu vou brigar com a pessoa. Ou então eu vou buscar a minha justiça. E sabe o que a Bíblia diz? Romanos 12, 19. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Então a Bíblia está dizendo, entrega essa raiva que você sofre, esse abuso que você sofre, essa humilhação que você sofre, esse desprezo, essa injustiça, entrega. Pastor, então eu não posso entrar na justiça legal em favor de uma causa? Pode. Mas qual a motivação do seu coração? É vingança? É ódio? Então fulano pode fazer o que quiser comigo, meu patrão pode me demitir, não paga meus direitos, e eu tenho que ir como um cordeirinho orar. Ore. Mas pode entrar na justiça? Deve. A questão é, qual
a motivação do seu coração. Entregue a Deus, porque a vingança pertence ao Senhor. Entregue essa injustiça que você está sofrendo. Entregue essa humilhação que você está sofrendo. Entregue esse abuso que você está sofrendo. Entregue a Deus e confie nele. E o mais, ele fará. Olha, irmãos, escute bem. Vai sair no boletim domingo. 10 minutos de oração funcionam mais do que um ano de murmuração. 10 minutos de oração funcionam mais do que um ano de murmuração. Às vezes a pessoa não ora, mas ela murmura, ela reclama, ela espragueja até. No lugar dela orar, no lugar dela entregar, no lugar dela confiar, no lugar dela se agradar de Deus, de fazer de Deus o seu foco. O texto continua, e talvez agora seja a parte mais difícil. Versículo número 7. Vamos ler todos juntos? Primeiro, confiar, depois, agradar, depois, entregar, e agora, descansar. Vamos ler juntos, 7. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus. Descansar. Leva a sua Bíblia, sem desmarcar aí, Salmos 62, 5. Salmos, sem desmarcar aí, deixa o dedinho aí, Salmos 62, 5. Veja qual é a ideia. Salmos 62, 5. Vamos ler juntos? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha. Descansa em Deus. Sabe qual é a ideia aqui? Esperar silenciosamente em Deus. Não é brigando, não é arengando, não é fazendo guerra. É aquilo que Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. É deixando o seu fardo. Você não foi feito para carregar fardo. Deus carrega o nosso fardo. Não é para você brigar. Não é para você explodir. Não é para você encolerizar. E nem é para você ficar dizendo, eu não sou besta, eu não sou besta. Escute, crente tem que ser besta muitas vezes. Muitas vezes o crente tem que ser besta. Porque o crente tem quem o defenda. O crente tem um justo juiz. O crente tem um justo advogado. Descansa, descansa. Descansar é você entregar e confiar. Olha o que o 8 diz para mim e para você. Deixa a ira. Deixa a cólera. Deixa o fervor. Esse fervor de fogo. Não é o fervor de fé, não. Deixa a ira. Abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Quando você diz assim, está demorando. Eu vou lá. Eu não aceito isso. Eu não estou aguentando mais essa injustiça. E você toma o lugar de Deus, porque Deus demora demais. Então você vai, você tira Deus da jogada. Sabe o que Deus está dizendo? Deixa a ira, abandone o furor. Certamente isso vai acabar mal. Se você se irar, se você ficar colérico, isso vai acabar mal. Porque você está tirando Deus e você está dizendo, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. É justamente isso que o versículo 8 está dizendo. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes. Certamente isso vai acabar mal. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, a gente sempre vai extrapolar na medida da justiça. Se alguém furar seu olho, enfiar o dedo no seu olho, enfia o dedo no olho de início aí, só um exemplo. Você enfia o dedo no olho de uma pessoa, a pessoa não quer somente enfiar o dedo no seu olho. Ela quer pegar no seu cabelo e bater sua cabeça no chão. Sim ou não? A medida é a mais. Então, quando a gente quer tirar Deus da jogada, e a gente quer, está dizendo, vai acabar mal, viu? E acabar mal aqui não significa, eu fiquei nervoso, fiquei com úlcera, fiquei com gastrite, estou agora no omeprazol, porque a gastrite... Não. Isso vai trazer consequências para a sua vida, porque você tirou Deus da jogada e você quis resolver no lugar de Deus.
Versículo 9 diz assim para mim e para você: porque os malfeitores, eles serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Porque para o hebreu, sinal de bênção era possuir a terra prometida. Deuteronômio fala dessa terra, Levítico fala dessa terra. Mas nós, que aqui estamos em Cristo, aguardamos também uma terra, uma nova terra, onde habita justiça. Não vai ter espaço para o ímpio, não vai ter espaço para o perverso, não vai ter espaço para o iníquo. É uma nova terra, onde habita justiça. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Vamos juntos, o 11, e a gente termina aqui. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Olhe para mim, e a gente termina. Troque a ira pela mansidão. Os iracundos não vão herdar a terra. Mas esse versículo 11, você vai encontrá-lo lá em Mateus 5,5. Jesus pega esse versículo aqui e usa lá nas bem-aventuranças, e ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso aqui não é dizer que você vai ser besta, que você vai engolir tudo. Isso aqui significa dizer que você vai entregar sua causa, sua luta, suas adversidades nas mãos daquele que tudo pode resolver da melhor maneira. Troque a ira, troque a cólera pela confiança e pela esperança total em Deus. Porque esperar totalmente em Deus passa pela fé, passa pelo amor e passa pela esperança. Eu queria terminar trazendo para mim e para você o maior de todos os exemplos que nós podemos ter. Aquele que foi ultrajado, aquele que foi humilhado, aquele que foi tido como tolo, esse aí que vai nos salvar, esse aí que vai fazer alguma coisa por nós. Olha como ele faz. Ele está dizendo que se der uma tapa no rosto dele é para dar no outro, é dar outra face. Se roubar a capa é para dar a túnica. Esse aí que vai nos salvar. Ele deve ser o nosso exemplo. E é pautado nele que nós devemos agir. Fique de pé, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e versículo 2. E assim a gente termina pensando no maior de todos os exemplos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que enquanto esteve aqui como homem, não ardeu em cólera, não ardeu em ira, mas se entregou àquele que julga retamente. Querido e querida que está aqui, talvez passando por afrontas pessoais, familiares, profissionais, injustiça, difamação, não arde em ira, confie em Deus, entrega a Deus, descanse em Deus e se agrade de Deus. 1 Pedro 2, do 21 ao 22, vamos ler juntos? Vamos lá? Acho que eu não, peraí. Eu fui para 2 Pedro, é 1 Pedro. 1 Pedro 2, 21, 22. Vamos juntos. Porquanto, para isso mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confie totalmente em Deus. Aliás, espere totalmente em Deus. E esperar totalmente em Deus é confiar, é agradar, é entregar e é descansar. E no lugar de ira, de medo, de assombro, o que vai dominar o seu coração será a paz que vem do Senhor. Porque os mansos, e só os mansos, herdarão a terra.